E aí com vocês agora, Flávio Flebotomia Geral, mostrando para vocês, fizeram uma pergunta para nós, se a gente conseguir tirar o nosso sangue só, a gente consegue, tá certo? Então a gente vai mostrar aí agora para vocês como é a técnica, não é? Existe um preparo para você conseguir fazer, né, sozinho. Então, isso para mim é importante, tá certo? É importante porque como eu trabalho com esse material, se eu precisar de fazer a qualquer momento um exame, a gente pede autorização no setor, pega lá o kit do material dos tubos de ensaio, pede lá o material e a gente traz para casa e colhe de manhã e leva a gente mesmo. Então, para mim é interessante a gente aprender, tá certo? A gente aprender aí essa técnica também sozinho. É legal a gente aprender porque são poucas pessoas que aprendem a desenvolver só a técnica de tirar, né, flebotomia. E a gente tem se esforçado muito, né, tanto para aprender a técnica como para desenvolver, não só para mim, mas também para ajudar outras pessoas. E a gente tem muita gente, né, precisando de ajuda nesse sentido profissional. E esse trabalho a gente criou justamente para isso, para poder ajudar as pessoas, né, aquelas pessoas que estão começando agora o seu trabalho, estão começando a investir agora nessa parte de laboratório, de flebotomia. Então, se você ainda não tem essa técnica, você também pode desenvolver, tá certo? Não são todas as pessoas que têm esse preparo. Pelo menos eu tenho confiança no meu trabalho, tá certo? Eu sei o procedimento, graças a Deus, que pode ajudar não só a mim, mas também a outras pessoas. E esse trabalho é um trabalho que você trata com pessoas, né? A gente sempre falou no setor de trabalho que esse setor é um setor que não é qualquer setor, né? Porque há pessoas que pensam que é simplesmente você pegar uma agulha, pegar uma seringa e tirar o sangue do paciente. Na minha concepção, como um profissional formado há bastante tempo, para mim não é qualquer coisa, para mim não é de qualquer maneira que você pega esse material e fura o paciente, né? Vamos dizer assim, e tira o sangue. Não é para mim de qualquer maneira. Para mim existe as possibilidades também de dar erro, como também existe possibilidade de dar 100% certo numa coleta. E isso tem que ser observado, tá certo? Os detalhes, né? Porque cada pessoa, cada ser humano, ele não segue a mesma morfologia de livro, tá certo? No livro a gente vê a morfologia de uma forma, a mediana, o meu segue, viu? O meu braço segue a indicação de livro, mas tem pessoas que não seguem a indicação de livro, entendeu? Então, cada pessoa tem uma morfologia de braço diferenciada. Então, eu não posso chegar para você e dizer que todo o braço, toda a região fossa cubital, toda a região de fossa cubital, ela vai seguir a mesma morfologia do livro. Isso não acontece na prática. Então, na prática, a vivência é outra coisa, tá certo? Na vivência do dia a dia, não se segue tudo que está escrito, tá certo? Tudo que está escrito no dia a dia não se segue da mesma forma nessa parte de coleta, tá certo? A coleta de sangue, agora não, papai. Secou, Fica aí, tá? papai. Isso. Eu tô com meu amigo aqui, não tem uma pessoa para ficar com ele.
Aí ele fica comigo, o meu amigo. Fica aí, papai. Daqui a pouco o papai conversa com você. Tá? Isso. Valeu. A gente não tem uma pessoa para ficar com ele, mas a gente tem essa responsabilidade também. Então, quando eu sempre me deparei diante de uma situação de coleta, eu sempre tive primeiro o cuidado de escolher a parte, né, do braço. Não sei se dá para vocês verem, mas eu tenho aqui uma basílica passando desse lado, a mediana, e aqui eu tenho uma cefálica que passa aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem, mas a minha mediana aparece muito alta, tá vendo? Aparece muito alta. Então, quando a gente está diante de um paciente para fazer um procedimento de coleta de sangue, a gente sempre tem o cuidado, né, de avaliar primeiro o braço do paciente, avaliar o braço dele. Se no braço dele tem veias que são profundas, né, ou se tem veias que são superficiais, tá certo? Geralmente as veias que são superficiais você consegue tirar com facilidade, com mais tranquilidade, as que são mais superficiais. Mas as que mais me preocupam na minha experiência são aquelas veias mais profundas, tá certo? As mais profundas são as mais que você corre um risco maior de danificar, e isso tem que ser dado uma atenção muito grande, porque tem aqueles que são de camada adiposa, né? Tem aquelas pessoas que são bem adiposo, tem uma adiposidade maior, e quando você vai localizar uma veia dele, você não consegue porque ela está profunda, tá certo? A tendência de pessoas adiposas ter veias profundas são 90% das pessoas que são adiposas, que tem adiposidade, vamos dizer assim, 90% delas têm veias profundas. E na coleta de sangue, 90% delas eu consigo colher o sangue na técnica da morfologia, tá certo? Por quê? Você não consegue ver aonde está aquele vaso, mas você tem uma orientação aí agora do livro para dizer aonde realmente há a possibilidade de estar aquele acesso do vaso sanguíneo. Então, na maioria deles, nessa morfologia, nesse caso de pessoas mais adiposas, na maioria deles a gente consegue colher, tá certo? Se não conseguir na primeira, não fique fazendo o churrasco, o famoso churrasco no braço da pessoa, tá certo? Mas tira, informa para ele que o acesso está difícil e que vai procurar um outro local para conseguir. E se possível, se você tiver um apoio, chama outra pessoa para aquela outra pessoa tentar localizar aquele vaso se você não conseguir na primeira. Caso você esteja sozinho trabalhando naquele setor, como já aconteceu 1000 vezes comigo de eu estar trabalhando só, e a gente na segunda vez, graças a Deus, conseguia ou consegue, né? Até porque você tem a região de fossa cubital para fazer a punção. Se você não conseguiu visualizar, você pode ir para o dorso da mão, tá certo? Tá vendo aqui, ó, um monte de acesso na mão, um monte aqui na minha mão, ó. Então se eu garrotear o braço, ela aparece mais ainda. Tá vendo? Se eu garrotear o braço, ela aparece mais. Tá vendo aí, ó? Os acessos, tá vendo? Apertou, já aparece. Então, se você perdeu, ou se você quiser fazer, não estiver vendo nessa região o acesso, região de fossa cubital, se você não viu nada, não conseguiu localizar nenhuma veia aqui venosa para esse serviço, você pode fazer direto na mão do paciente. Essa é outra dica, Flávio Flebotomia Geral, aí trazendo para você essa dica, tá certo? Então, são muitas coisas para ser avaliada no processo de coleta, entendeu? São muitas coisas para ser avaliada, porque se no momento que eu vou fazer a minha coleta, eu não faço nenhuma avaliação
primeiro antes de puncionar o paciente. Se eu não fizer nenhuma avaliação para poder não perder esse acesso, eu corro o risco de 100% de perder aquela chance de tirar o sangue do paciente. E essa tem sido a reclamação de muitos pacientes em setor. São muitos a reclamação por conta disso. Entendeu? Então, a gente vai fazer a demonstração aí. Veja aí. Bagagem. Cada uma delas aqui no grande livro. Nos vemos na próxima história. Tchau! Aí tá fazendo a demonstração, tá certo? Como se tivesse, tá certo? Então aqui. Você puxa para cima uma vez só. Puxa para cima uma vez só. Exemplificando, tá certo? Puxa para cima uma vez só, certo? O algodão com luvas, tá certo? Com luvas, tem que estar de luvas. Colocou o álcool uma vez só, de baixo para cima, tá certo? No caso da arterial, a gente vai mostrar em outra situação como é que faz. Mas a punção venosa normal, simples, de baixo para cima, tá certo? Uma vez só. Por que de baixo para cima uma vez só? Porque se você ficar esfregando o álcool, você vai colocar de volta a bactéria naquele local. Você vai espalhar de volta a bactéria naquele local, tá certo? Então, agora a seringa. Aperta bem para não soltar, certo? Essa é de rosca. Depois a gente fala o significado dessa de rosca e daqui é de encaixe, tá certo? Qual é o risco que tem nisso daí, para você não se acidentar? Então, colocou a sua agulha, ou scalp, ou suporte a vácuo, ou seringa de 10 ml, ou seringa de 5 ml, ou de 3 ml, vai seguir esse mesmo roteiro que a gente está dando aqui, tá certo? Fez a antisepsia primeiro, tira a capa da agulha, tá? Tira a capa, e a posição que eu pego é essa aqui, tá vendo? Deixa eu ver se vocês veem, tá vendo a posição? Esse bico do pincel da agulha para cima, dessa forma aqui, ó. O bicel da agulha, nessa forma aqui de forma de pá. Então na forma de pá você coloca para cima, essa parte aqui da seringa, da agulha da seringa, você bota como um pá, ele para cima, como se fosse uma pazinha, entendeu? E quando for fazer a perfuração, você vai perfurar nesse mesmo sentido, feito forma de pá, tá certo? Nunca dessa forma, mas com a forma para cima, a pazinha. Aí você vai lá, ó, funcionou, puxa aqui no emboli da seringa, puxa o emboli até o limite de 5 ml ou de 10 ou de 3, aonde for o volume ideal para aquela seringa, para você atender a necessidade da coleta. Então tira, né? Colocou o algodão primeiro, que eu estou sozinho, a gente está sozinho. Coloca o algodão primeiro lá no local, tira a seringa, pede para o paciente segurar, tá? Tem um detalhe aqui que eu vou falar depois, tá certo? Então, pede para ele segurar e vai preencher seus tubinhos de ensaio lá. Quando for preencher os tubos de ensaio, nunca pegue o tubo de ensaio. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Nunca pegue o tubo de ensaio e... Vou falar isso depois, guarda aí. Então, colocou o sangue na parede do tubo.
foi que você puxar o sangue, tira a seringa, a agulha, coloca o sangue nas paredes, tá certo? Do tubo. Na parede do tubo, para não quebrar as hemácias, tá certo? Então veja aí essa dica. Encheu todos os tubos, colocou o curativozinho no braço do paciente, tá feita a coleta. Então, fica essa dica aí para vocês hoje da prática de coleta de sangue, tá certo? Depois a gente vai fazer de verdade mesmo. A gente tá só exemplificando agora, mas depois a gente vai mostrar de verdade, viu? Veja aí.